Muito bom dia a todos aqueles que aqui se encontram, para muita honra minha, alegria, e aos que nos assistem pela via eletrônica, em mais uma das nossas atividades acadêmicas da série Registros sobre Registros. Hoje a aula número 94, quase centenário do nosso curso aqui. E vamos tratar hoje da sexta parte do princípio da prioridade registral. Eu quero saudar a presença entre nós do reitor da Unregistral, meu querido amigo, Dr. José Renato Nalini. Também quero saudar o presidente da ARISP, Dr. Francisco Raimundo, e parabenizar a atividade do eminente presidente desta entidade pelos 4 prêmios que recebeu lá na Eslovênia, não é? O Dr. Nalini também esteve lá presente na cerimônia de entrega desses prêmios. Parabéns, é um motivo de orgulho para todos nós aqui no Brasil e, em particular, no estado de São Paulo. Quero também apresentar os votos de pronta convalescença ao nosso querido amigo, Dr. Ulisses da Silva, e que ele retorne em breve aqui às nossas atividades. Anuncio também que na próxima semana haverá um certame em Curitiba, um workshop, patrocinado pelo Colégio Notarial do Brasil e do Paraná, esse do Paraná presidido pela minha querida amiga, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, esposa do, não menos, meu querido amigo, desembargador Fábio, e co-patrocinado pela Escola da Magistratura do Paraná com o apoio da Inoreg do Paraná. Será nos dias 27 e 28, portanto, na semana que vem. Ao final da nossa exposição, haverá, como já se tornou habitual, o sorteio de 6 livros. Esse trabalho de meu colega da magistratura e amigo, Dr. Márcio Câmara de Lima, Uso Capião Coletivo e Desapropriação Judicial, as primeiras impressões sobre a Lei 13.465, dos doutores Vicente de Abreu Amadei, Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, e o primeiro tomo do Registro de Imóveis Princípios, editado pela Primus, de Descalvado. Esses livros serão sorteados para aqueles que estejam inscritos na base de dados da educação à distância da Unregistral. E outros 3 livros também serão aqui sorteados para aqueles que compartilharem a nossa exposição enquanto ela se realizar e compartilharem para o público em geral. Primeiro é este Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, obra conjunta do desembargador Correia Leite de Moraes Júnior e com minha pequena participação, editado pela Lepanto. E os 2 tomos, primeiro e segundo, do Registro de Imóveis Princípios, que é a obra da editora Primus. Bom, vamos lá, prosseguindo aqui no nosso tema da prioridade registral. Que, como sabem, tem um tratamento doutrinário um pouco mecânico. Sempre teve esse tratamento mecânico, como se fosse uma questão puramente técnica. Talvez porque a escrituração do protocolo seja um ato técnico. Por ser, pode-se dizer isso, praticamente obrigatório. É compulsivo, é um ato que se pratica independentemente de nenhuma prudência jurídica. Ou seja, recebe-se, a não ser naqueles casos de que se admite a qualificação abreviada, em que, em um primeiro momento, eu recuso por incompetência territorial ou material, mas se, na verdade, se houver insistência do apresentante, eu sou obrigado a praticar o ato, é provável que essa quase compulsividade, essa função meramente técnica, tenha levado a que o tema da prioridade fosse um tantinho descurado na doutrina brasileira. Se nós vamos ver o tratamento que se dá aos demais princípios entre os nossos doutrinadores, vamos ver que os princípios são tratados com mais profundidade, em geral. E questões que poderiam ter sido suscitadas e melhor debatidas, até agora ficaram mais ou menos à margem. Uma pequena referência, etc., e vai se deixando. E, a meu ver, há temas intrincados que merecem um acercamento, ainda que eu provavelmente não tenha uma solução que se possa dizer definitiva, não é, mas
mais ou menos permanente, perseverante, à margem de controvérsia. Então vamos prosseguir nesta análise. A lei vigente, que é a Lei 6.015, no Brasil, em seu artigo 188, então vejam que eu estou deixando um pouco a linha que nós vimos adotando, que é uma linha propriamente de ciência média, ou seja, para tratar de temas universais, para aqui dedicar-me um tanto mais à dogmática brasileira, como convinha nessa altura do curso, quase como um grande parêntese na tarefa de fazer doutrina. A lei brasileira em vigor preceitua que, protocolizado o título inscritível, ou seja, inaugurada a chamada relatio tabulae, seja o que nós podemos traduzir por processo registral, processo tabular, deva esse processo culminar-se com a inscrição correspondente. Qual é a inscrição correspondente? É aquela que vai se fazer depois. Ou registro em sentido estrito, ou averbação. No direito brasileiro não há outra inscrição que corresponda. Embora, teoricamente, não seja desavisado que alguém pretenda só abertura de matrícula e protocolize um requerimento nesse sentido. Então, nós teríamos a abertura de matrícula como uma terceira forma de inscrição definitiva. Mas, em rigor, isto, digamos, é um ponto tão marginal que se pode dispensar. Podemos dizer que no direito brasileiro só se registra, direito registral imobiliário brasileiro, só se registra ou se averba. Nós não temos anotação, não temos outro tipo de coisa. Aliás, há um caso de anotação. Mencionei que há um caso de anotação previsto na lei. Mas também é outra questão que deve ficar inteiramente marginal. Ou, ao invés, com a denegação do ato perseguido, ou seja, ou se inscreve, qualificação positiva e inscrição posterior, ou se denega, qualificação negativa, que tem sido, aliás, também com um contributo meu, a meu ver equivocado, chamado de desqualificação. Qualificação negativa não é desqualificação, porque para desqualificar é preciso que tenha sido qualificado antes. É uma volta atrás, né? Mas, enfim, questão de linguagem. Isso se faz sempre dentro, de maneira ordinária, em 30 dias. Este é o prazo que está previsto na lei. 30 dias. Então, por que se dá esse prazo? Por que se assina um prazo que é relativamente exíguo? Nós temos visto aí grandes dificuldades, não só em cartórios grandes, que têm um volume de serviço muito grande a cumprir um prazo relativamente curto. Nós não temos que pensar só na estrutura da capital de São Paulo, lembremos-nos bem. Mas também em cartórios médios e pequenos. Eu acompanho de perto e com uma certa solidariedade de sofrimento as angústias de gente que me comunica que tem dificuldade de contratar servidores. Perde, às vezes, o oficial substituto. Estamos acompanhando um caso recente em que o titular do cartório me diz, olha, o meu oficial teve que se afastar por motivos de doença, eu tenho 2 ou 3 servidores que não cumprem adequadamente, eu não tenho mão de obra especializada. O movimento do cartório não permite que eu contrate gente de outra cidade que tenha que vir aqui para o meu cartório. Então, a pessoa, o próprio titular fica praticamente todo o tempo disponível, praticando ele os atos. E como nós temos a tendência, no nosso caso que vivemos aqui em São Paulo, a examinar tudo pelo ângulo paulistano, nós não nos damos conta das dificuldades. Criamos, idealisticamente, um tipo de cartório que funciona muito bem. Pegamos o tipo do cartório do Dr. Bernardo Oswaldo francês, e esse é o cartório tipo, por exemplo, para nós, doutora Laura. Na verdade, esse não há um cartório tipo. E boa parte do país sofre com isso. E nem só cartório médio ou pequeno. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há um cartório no estado da Bahia, que eu tive a grande alegria de conhecer, muito bem instalado e tudo, e que vive problemas também de contratação de servidor. Ou seja, a mão de obra não é muito simples para um trabalho especializado. Então, imaginemos, 30 dias é um prazo cômodo. Aqui em São Paulo, quando as normas de serviço e a própria vara, a primeira vara de registro público, hoje aqui representada pela minha querida colega e amiga, doutora Aline Aparecida Miranda, fixa um prazo mais curto. Este prazo não pode ser sem mais estendido e, a rigor, sem mais aplicado. Diga-se de passagem,
eu ia usar a expressão contra legem, prefiro usar um eufemismo, preter legem, esse prazo, que é a realidade. Eu acho muito útil, mas só que eu não sei se nós temos competência para fixá-lo e se convém em todos os casos, ou seja, fazer isso de maneira típica, porque cada realidade de cartório é diferente. O Dr. Valdecir, que sabe muito bem como é a dificuldade do dia a dia nos cartórios variados que há. Bom, mas em todo caso, o que se quer com essa fixação de um prazo relativamente exíguo? Atender à celeridade processual. Hoje aqui eu estava ouvindo, antes de começar essa aula, a narrativa de um dos aqui presentes falando que gosta muito do processo civil, que fez pós-graduação em processo civil e agora vem para o registro. Por que vem gente para o registro que vem do processo civil? Vem porque, na verdade, o registro é sobretudo o processo. É uma atração natural. Quem tem vocação para o processo tende a ter vocação para o registro. E nem sempre se dá conta de que o registro é sobretudo o processo. E aí está um caso de celeridade do processo extrajudicial. Porque o registro é um processo extrajudicial. Isso se molda, portanto, a rapidez também conveniente à esfera substantiva, porque a comunidade exige essa rapidez. Eu não vou usar a expressão mercado aqui, que a expressão é extremamente... Há uma hipóstase de mercado como se fosse uma coisa distinta das exigências da comunidade como um todo. Mas tanto na esfera jurídica quanto na esfera econômica, existe essa rapidez. Bom, isso interditará também, por reflexo, o retardamento da solução de direitos concorrentes, porque muitas vezes a questão também é esta, além da necessidade da realidade substantiva atender-se, da necessidade e da conveniência de que um processo acabe logo. O processo que tarda é sempre angústia, o peso que tarda. Sempre que nós temos algo pendente de realização, isto afeta de algum modo psicologicamente a nossa vida. Então, tomemos essa ideia da celeridade como algo que afeta em geral a comunidade. Não é só um problema de processo, não é só um problema jurídico, ou seja, problema externo de controle de prazo para atender estatísticas, seja do Poder Judiciário, seja de órgãos administrativos do Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça. Não, é que é algo que diz respeito à nossa vida. Nós que queremos resolver rapidamente tudo aquilo que está em andamento, em curso para solver-se. Mas além disso, ou seja, além desses três aspectos que eu mencionei, há outro, que é o da possível conflitividade de interesses concorrentes. Eu preciso resolver isto a tempo de poder vencer um combate com o que normalmente se chama de direito real contraditório. Então, por isso, é conveniente fixar um prazo. Se o prazo deve ser de 30, 20, 40, 50 ou 10 dias, é outra história. Aí vai depender de circunstâncias concretas a examinar. Bom, a propósito desse dispositivo do artigo 188 da Lei de Registros Públicos, parecem sugerir uma especial dedicação às seguintes questões. Então vamos lá. Eu arrolei 5 aqui, pode ser que haja outras que nós vamos tratando na medida em que elas nos ocupam. O prazo desse trintídio protocolar, ou seja, dos 30 dias do protocolo, de vigência do protocolo, é de decadência ou não? Ou seja, se for decadência, é contínuo e peremptório? Porque os entendidos nesse tema árduo, que é o tema da decadência, como árduo é também o tema da prescrição, costumam dizer que a decadência se caracteriza por ser algo que tem correlatamente um prazo contínuo, ou seja, sem interrupção, e peremptório. Uma vez acabado, acabou e pronto. Segunda pergunta, quais são os termos inicial e final desse prazo? Os termos a quo et ad quem do prazo do protocolo. É coerente dividi-lo, de modo que se propicie um interregno temporal, um segmento temporal para a sanação do título? Tal o reclama o registrador, por exemplo, há uma nota devolutiva, que em alguns estados fala nota de exigência, nota de impugnação, nota de diligência, há uma variedade aqui de expressões para referir o que aqui em São Paulo nós chamamos especialmente, de modo mais comum, como nota devolutiva. É conveniente dividir o prazo? Ou seja, são 30 dias, mas eu posso ou devo dividi-lo em 2 segmentos, por exemplo, um de 15 dias para que se apresente a nota
eventualmente de alguma exigência de devolução, e os outros 15 para que o interessado cumpra? Ou nós devemos deixar esse prazo como um prazo sem divisão e no 29º dia fazer, ou no 30º dia fazer a devolução e sem tempo de sanear o título, correndo o risco de perder-se a prenotação, se houver um título concorrente, ficar postergada essa prenotação até posposta ao título concorrente. Quarto, admite-se o ricochete de interrupção desse prazo, ou seja, que uma vez interrompido o prazo de uma prenotação anterior, haja reflexo quanto às prenotações posteriores? Elas também se interrompem ou se suspendem, ou coisa que vale? Pensar isso. E última questão, se padece de nulidade absoluta a inscrição efetivada após o prazo de eficácia do protocolo registral. Ou seja, vencido o trintídio, no 31º dia, 32º, 33º, eu realizo o registro ou averbação. Efetiva a inscrição definitiva, depois de vencido o prazo do protocolo. Haverá nulidade absoluta disso ou não? Isso tudo nós vamos ver ao longo das próximas aulas, a começar da de hoje. Bom, a leitura do que dispõe a cabeça do artigo 205 da Lei 6.015, que eu leio aqui, olha. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 30 dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Eu, antes de prosseguir, lembro que o saudoso e de emérita autoridade, Afrânio de Carvalho, sustentava que enquanto houver diligência, não prossegue o prazo, porque aqui só se fala na cessação dos efeitos automaticamente se houver omissão. Isso sugeria um problema complicado de avaliar extratabularmente, ou seja, fora do registro, se o interessado está mesmo diligenciando e se as suas diligências são razoáveis, porque eu posso dizer que estou diligenciando, mas diligenciar inocuamente. Ou seja, atribuir ao registrador algo que é próprio, na verdade, da jurisdição, ou de um juiz. De verificar fora do registro, fora do mundo registrário, se as diligências estão sendo realizadas e se elas são efetivas. Por isso que essa tese, por mais, preciso, mais uma vez, eu quero deixar aqui indicado, por mais se respeite a autoridade de Afrânio de Carvalho, grande Afrânio de Carvalho, penso que aqui é possível discordar desta posição que ele adotava. Mas eu sigo. A leitura desse dispositivo do 205, caput, aparenta sugerir, ao menos em linha de princípio, que a prenotação se conte de maneira contínua, equivale a dizer, sem suspensões intercorrentes, por exemplo, em dias feriados. Esgotando-se seus efeitos, assim se lê, nesta mesma regra, automaticamente, ou seja, ipso facto, com o só transcurso do prazo ordinário de 30 dias. Transcorrido o prazo, cessados os efeitos. A despeito disto, a combinação da parte final da regra do referido artigo 188, que fala em salvo nos casos previstos nos artigos seguintes, com aquilo que se indica no artigo 205 da mesma lei número 6.015, que eu leio, se o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais, parece recomendar prudente avaliação de várias hipóteses excepcionais. A partida, e logo como situação de evidência, nada impede que outras normas jurídicas, que sejam extravagantes da Lei 6.015, possam excepcionar a regra geral da prenotação registrária, de par com as exceções a que acena o mencionado artigo 188. Aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Durante uma época, porque essa é a minha referência aqui, de que é evidente que pode ser assim, talvez aparente ser aqui algo acaciano, mas é evidente que é isto. Só que houve uma época que não era. Tornalini, nós que somos um tantinho mais velhos, vivemos exatamente esse período em que as pessoas não queriam aplicar leis concorrentes, entendendo que a única lei que se podia aplicar ao registro de imóveis era a Lei 6.015, e que se houvesse exceções fora, essas exceções não deveriam ser consideradas. É claro que essa posição, no meu modo de ver, tinha de vencer como se venceu, uma vez que a Lei 6.015, como lei ordinária que é,
tem a sua força contraposta a outras leis ordinárias e até leis de maior escalão. Então, isso se venceu. Mas fique bem, então, indicado. Ou seja, as normas extravagantes da Lei 6.015 podem criar exceções ao prazo do trimpídio protocolar. Bom, que o prazo da prenotação registral, portanto, seja ordinariamente peremptório, seja habitualmente, correntemente, costumeiramente, com ressalva expressa da possibilidade de exceções, põe à vista um paradoxo. É que se criam peremptórios relativos. Ou seja, algo que é peremptório, em princípio, não pode ser relativo, mas aqui é. Os ingleses diziam antigamente que a lei, na verdade falavam da Constituição, mas podemos estender um pouquinho mais, que a lei pode tudo, diziam eles, menos mudar o homem e mulher. Hoje já nem isso será proibido. Então criaram peremptórios relativos. Um peremptório que por sua origem quer dizer, peremptório é o que mata, peremptório é o que aniquila, o letal. Mas é um peremptório aqui que nem sempre acarreta o peremptus, ou seja, o destruído, o aniquilado. O peremptus é o aniquilado, o morto, o destruído. Deste modo, por exemplo, a suscitação da dúvida registral, artigo 198 da nossa lei, interrompe o curso do prazo do protocolo. Não corre o prazo de prenotação de título de segunda hipoteca, artigo 139. E temos outras várias hipóteses. Por exemplo, nos processos extrajudiciais de retificação, 213, e de uso capião, 216A. Na regularização fundiária e nos parágrafos 1º, 3º e 3º-A do artigo 26 da Lei 9.514, de 1997. No caso de processos registrais referentes a loteamento e desmembramento, da Lei 6.766, de 1979. Portanto, há várias hipóteses em que este prazo está sujeito a intercorrências, prazo da prenotação. Bom, assim, não haverá sempre, inevitavelmente, perempção do protocolo após o trimpídio legal. Essa é a nossa conclusão. De sorte que a afirmação deste atributo de peremptoriedade da prenotação registral é somente a indicação de uma tendência, ou seja, tende a ser peremptório. É o que ocorre de comum. Como se diz, quod plerumque accidit. E não mais além de que se trate de um peremptórios absolutos. Não é um peremptório absoluto. Desta conclusão emerge a necessidade de pôr em discussão o exame da natureza do prazo da prenotação. É dizer, se é efetivamente um prazo decadencial, prazo de caducidade, projetando, deste modo, reflexos quanto à sua contagem e reconhecimento. Porque de nós definirmos se o prazo é de caducidade ou não, nós vamos ter um reflexo de saber como é que se conta seu prazo e se pode reconhecer de ofício. Essa é a questão que na prática é mais importante ver. Notem por que a discussão. Se esse prazo nunca fosse interrompido, não haveria dúvida que é de caducidade, depois estava solvida a questão do reconhecimento e igualmente solucionada a questão da contagem do prazo. Mas se nós o interrompemos, então convém que nós discutamos se é efetivamente de caducidade ou não. Segundo a conceituação clássica de decadência, esta, operando-se automaticamente, ou seja, ipso facto, pelo decurso do prazo extintivo e inércia do titular, essa é a doutrina do grande Antônio Câmara Leal, que é provavelmente ainda, ao lado de Youssef Carral, o grande nome do direito brasileiro a respeito destes temas de decadência e prescrição. O livro do Câmara Leal é uma preciosidade, é um livro clássico nesta matéria. De modo que, no caso da decadência, não se admitiria mais que a fatalidade de sua ocorrência, salvo o caso do efetivo exercício do direito. Quando é que não ocorre a decadência? Quando o direito se efetiva, se exercita. Não se exercitando, não se efetivando, opera-se a decadência automaticamente. É que se sublinha neste quadro a ideia de fomento e garantia de celeridade na definição dos status jurídicos em curso. Vale dizer que, para estimar o tema no campo do registro imobiliário, suposto seja de decadência o prazo da prenotação,
Apenas a inscrição definitiva, ou seja, o registro interdistrito ou a averbação, impediria a fatal perempção dos efeitos potenciais do protocolo. Porque os prazos prefixos, aí está, ou seja, os prazos de decadência, não podem ser alongados, diz Câmara Leal, aqui, diga-se de passagem, com forte amparo doutrinário, na doutrina estrangeira que ele frequentou muito bem, aspas, não podem ser alongados esses prazos, diz ele, nem por uma causa de suspensão, nem por um ato interruptivo. Então, em princípio, as próprias exceções tratadas na lei impediriam que nós considerássemos o prazo da prenotação como prazo de decadência, segundo a doutrina clássica. A despeito, entretanto, da excelência da doutrina clássica, foi-se instituído, no nosso caso, e em toda parte, diga-se de passagem, tanto quanto foi possível verificar, isso ocorreu, pode-se dizer, universalmente. Ocorreu alguma distinção, foi instituída distinção. No nosso caso, uma área fronteiriça, com que e na qual a área fronteiriça se permitiu a aplicação de causas suspensivas e interruptivas do prazo de caducidade, por força de que não se exigiria, ou mesmo não conviria, nesta situação, uma definição mais célere das situações jurídicas. Ou seja, sempre que não fosse exigível ou não conviesse esta rapidez, essa celeridade, foi possível distinguir hipóteses. Porque, mais uma vez, aqui se chama a atenção. Não é que nós criamos primeiro o direito e depois martelamos os fatos dentro do direito. É exatamente o contrário. Se nós temos fatos, situações da vida, das quais nós extraímos regras, que, portanto, as regras é que devem moldar-se a situação dos fatos. Não criamos uma vestimenta pronta e colocamos todo mundo dentro dessa vestimenta. Não se importa se magro ou gordo, tem que entrar dentro da mesma roupagem. Não, ao revés. Fazemos a roupa de acordo com as necessidades. No Brasil, esta é a observação de Youssef Said Carral, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a exemplo do meu querido amigo, desembargador Zé Renato Nalini. A orientação clássica brasileira já suportara alguma atenuação à luz do Código Civil de 1916, o grande Código Bevilacqua, e veio a reduzir-se normativamente com o Código Civil de 2002. Diz assim, este último código: salvo disposição legal em contrário, portanto já se abre aí a possibilidade da exceção, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, veja, a própria lei admite que o prazo de decadência não seja, ainda que de maneira exceptiva, não seja insuscetível de suspensão, de interrupção ou de impedimento. Exemplo bastante emblemático da atenuação referida por Youssef Carral é o da Lei Nacional de que estamos tratando, a Lei 6.015, que se antecipou à ressalva genérica do Código de 2002. Outros casos antecipatórios estão, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Eu menciono aqui os incisos 1º e 3º do parágrafo 2º de seu artigo 26. São obstáculos ao curso da caducidade, aspas, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. E segundo caso, aspas, a instauração de inquérito civil até seu encerramento. São hipóteses, portanto, casos previstos em lei em que haverá obstáculo ao curso da decadência, do prazo da decadência. Desta maneira, o fato de o prazo da prenotação registral admitir causas que o possam interromper ou suspender, não interdita admitir a natureza decadencial, atraindo, portanto, a aplicação do disposto nos artigos 209 e 210 do vigente Código Civil. 209 diz anula a renúncia à decadência fixada em lei, e o 210, que para nós tem uma fundamental importância, porque analogamente permitirá ao registrador cumprir aquilo que o juiz cumpre, deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, agora resta, nesse capítulo que estamos tratando, uma questão interessante, que é a de saber se a prenotação está subordinada ao previsto no artigo 208 do Código Civil de 2002. Ou seja, reconhecemos que se trata de decadência.
E aqui vamos ver se é... Então temos de aplicar o que está no 208 do vigente Código Civil, que diz: aplica-se a decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1º, desse mesmo Código. Designadamente, qual é o tema? É o do curso da decadência no caso de desfavor dos menores de 16 anos, inciso 1º do 198. Em resumo, prenotado um título no cartório do Dr. Valdecir, suponha-se, um título de doação em favor de um menor de 16 anos, prevaleceria a prenotação até que o favorecido atingisse a maioridade? Imaginem o nosso Conde Júlio apresentando uma escritura de doação em favor de um menor de 2 anos. É uma série de exigências. Isso eu não vou cumprir, porque até que ele atinja a maioridade, ou até que atinja os 16 anos, eu vou ter essa prenotação persistente, 14 anos de prenotação. Aplica-se isso ou não? Essa é a nossa discussão. Eu antecipo que essa matéria claro, controversa. E eu não vi tratada... No Brasil nunca se pode dizer que não foi tratada. A dimensão continental do Brasil e o uso da mídia social vai fazer com que nós encontremos 3 ou 4 especialistas desse tema que já escreveram na internet. Então, mas eu não vi tratado em lugar nenhum. E, portanto, quero antecipar aqui que o tema é controverso. Mas, a meu ver, não parece que possa alargar-se o quadro desse prazo de caducidade especial, porque a prenotação registral está tratada numa lei especial, que é a Lei de Registros Públicos, que se possa alargar esse prazo para algo que se destina a evitar o definitivo perdimento de um direito no plano substantivo. Aqui não se perde em definitivo um direito. A caducidade do protocolo registral não impedirá que o menor, dando-se o caso, possa vir a socorrer-se da via jurisdicional contenciosa. De modo que a regra exceptiva, exatamente por ser excepcional, esse é o tema, deve compreender-se e interpretar-se de maneira bastante estrita, deixando a salvo nesse passo por evidente o risco de turbação no registro, com a possível paralisia alongada das inscrições. Porque imagine o seguinte, vamos dizer o seguinte, não gosto do meu vizinho, não gosto do meu vizinho. Então eu vou a um cartório, nem precisa de um cartório para não ter que fazer uma escritura notarial. Passo um instrumento particular, o imóvel vale 1 milhão. Instrumento particular de doação deste imóvel para um menor de 3 anos de idade. E vou no cartório e prenoto esse título. O cartório diz, não, instrumento particular, imóvel desse valor não pode, isso não tem possibilidade disso. Depois o menor tem que aceitar. O senhor prenote isso aí, por favor. Mas eu vou recusar. Não, o senhor vai aguardar aqui, porque contra o menor não correrá o prazo decadencial. Vou paralisar, por rivalidade, por pura emulação, o ato de registro. Nós temos que entender aqui qual é o bem comum. Qual é o bem comum? Aqui flua o registro. O registro tem que fluir, tem que ter dinâmica. Bom, mas imaginemos a situação oposta, mas o menor vai ser prejudicado por... Não, o menor tem ainda uma outra válvula para resolver o seu interesse. Aí, nesse caso, ele se vale do poder jurisdicional. Nenhuma instituição humana pode ser capacitada a resolver todos os problemas da vida. Então, nós temos que adequar essas instituições àquilo que é o conveniente para o bem comum. Nem só tudo fica para o judiciário, nem só deve ficar tudo para o registro. Aqui é que entra um jogo de resolver os conflitos de maneira o mais possível conveniente para o bem da comunidade. Bom, de toda sorte, admitido o caráter peremptório de caducidade, ainda que relativa, do prazo do protocolo no registro, o que cabe agora considerar é se sua contagem deve ser contínua, ou seja, se devemos contá-la de maneira continuada, se devemos contá-lo de maneira continuada, a este prazo, ou se, ao revés, deve aplicar-se ao processo registral brasileiro o conjunto de regras que se encontram nos artigos 219 a 221 do Código de Processo Civil 2015. Regras que poderiam ser aplicadas, notem bem, teoricamente,
por força do que dispõe o artigo 15. O artigo 15 o que diz? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, e o registro é um processo de caráter administrativo, as disposições deste Código, Código de Processo Civil, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. O que diz o artigo 219? Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, e aqui lembremos que o prazo da prenotação está indicado em dias, 30 dias, não fala em mês, 30 dias. Prossegue o 219. Computar-se-ão somente os dias úteis. Depois vem, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Mas o prazo da Lei de Registros Públicos é processual ou é substantivo? Nós vamos ter que discutir isso. Na próxima aula vamos ver isso. O 220 diz, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Vamos aplicar essa regra também ao registro ou não? 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 213, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. E suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Essas normas, embora mais diretamente voltadas ao Judiciário, por força do artigo 15, podem aplicar-se. Agora já não será nem por analogia, será por aplicação direta do que está na lei, de maneira supletiva ou subsidiária. Podem, isso quer dizer, há possibilidade normativa de considerar-se isso aplicável. E a nossa discussão, que será efetivada na próxima semana, se Deus permitir, será exatamente voltada a verificar se esses dispositivos devem aplicar-se à Lei de Registros Públicos. De uma parte, já antecipo isto, dir-se-á, não, a Lei de Registro Público é uma lei especial e a lei especial prevalece sobre a geral. É certo. Mas não faltará, o direito tem essa capacidade argumentativa, dialética interessante, que alguém diga, não, mas espera um minutinho, a nova lei posterior veio para tratar desse assunto. O artigo 15 manda que se aplique. De modo que é um tema interessante e com efeitos práticos manifestos. Pois bem, assim, desse modo, encerramos a nossa exposição de hoje, que foi, embora pareça que o tema é interessante, foi bastante mais simples do que outros temas que temos tratado aqui sobre o protocolo. Eu queria, antes de encerrar, enquanto se processa aí o sorteio dos livros, fazer uma observação acerca dos novos textos. Peço desculpas um minuto. Dos novos textos que estão sendo publicados no site da Uniregistral. Agora já estamos tratando da relação dos registros de imóveis com os direitos reais. E eu estou fazendo uma investida, uma incursão com ângulos que me parecem novos. Eu justifiquei isso na aula anterior, aqui, ao observar que se fosse para eu repetir em forma de fichinhas o que já consta da doutrina, era melhor que lessem o original, né? Direto ao Zé de Oliveira Ascensão, direto ao Serpa Lopes, direto a Enes Eros. Estou tentando realmente tentar uma perspectiva nova dentro da linha que eu tenho procurado estabelecer aqui de ex facto oritur ius, ou seja, dos fatos nasce o direito. Então tentamos mostrar por que existem os direitos reais. A primeira preocupação que estou tendo com esses textos é exatamente de mostrar que os direitos reais surgem como uma necessidade da vida humana, em parte da própria natureza dos homens e da natureza das coisas também, de um e de outro, de um e de outras. E em outra parte, pela historicidade, imensa variação histórica das circunstâncias humanas. Então, vamos ver se eu consigo ser feliz nessa exposição. Há tempos em que somos felizes, há tempos em que não somos nas exposições. Sim, a vida. E eu gostaria que aqueles que pudessem já começassem a ler esses textos,
porque são textos que estão me dando muito trabalho, essa é a verdade. Fazer isto é um trabalho imenso. E eu gostaria de ter já um público que tivesse se dedicado a pensar no que ali se encontra, até para que eu retifique eventual equívoco que pode ali ocorrer. Já temos a lista, doutor? Ah, estamos aqui escrevendo o sorteio. Vamos lá. Muito obrigado. Então, olha só. Então a ordem foi esta aqui, ó. Dr. Luiz Antônio do Nascimento, usucapião coletivo e desapropriação judicial. Dr. Márcio Câmara de Lima. Doutora Alexandra Bernadette Saboia Drummond Fonseca. É a Alexandra, né? Da Bahia, não é? Sim. Que esteve aqui algumas vezes. Meus cumprimentos a ela. As primeiras impressões sobre a Lei 13.465. E a doutora Kelly Cristina de Godoy de Mello, os princípios do registro de imóveis da série Registro sobre Registro. Pelo grupo do Facebook. O doutor Hilário Lula, que é da Comissão Notarial e Registral da Seção Paulistana da Ordem dos Advogados, aqui representada pelo doutor Mauro, que é seu vice-presidente. Esse Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, do desembargador Vonei Correia Leite de Moraes Júnior e outro. A doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, a quem eu fiz referência no início dessa aula, o primeiro tomo do Registro de Imóveis Princípios. Eu acho que ela já tem. Eu sugiro que me proponha depois um escambo. E a doutora Carolina Macani, o segundo tomo desse Registro sobre Registros da editora Primos. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos que aqui se encontram. Menciono também a minha alegria aqui de reencontrar o doutor Ricardo Felício Scaff, juiz da primeira vara civil de Guarulhos. Agradeço mais uma vez a sempre honrosa e para mim, alegre presença do meu amigo e compadre, o desembargador Zé Renato Nalini, com quem tive a alegria de compartilhar lá aquela viagem muito boa lá para Bento Gonçalves, né? Congresso muito bem organizado pelo João Pedro Lamana Paiva. Agradeço a presença de todos os demais, ao Dr. Francisco Raimundo, que novamente parabenizo pelo êxito de sua gestão na ARISP, pelos prêmios recebidos na Eslovênia, e ao público que nos assiste pela via eletrônica, que a quem espero, francamente, nunca decepcionar, porque por lá acima, por o seguinte, aqui eu consigo ver o rosto de cada um e acaso vejo quando se desagradam ou não das minhas aulas. Mas o público de casa eu não consigo ver, não é? Então é sempre algo misterioso saber. 117 compartilhamentos da aula de hoje, está dentro da nossa média, um pouco acima do que tem sido habitual. Eu agradeço muitíssimo. E, se Deus permitir, voltaremos na próxima semana. Muito obrigado.